são de profissionais de saúde. Espero que sejam. Porque a apresentação é orientada a vocês, tá? Vou começar perguntando a vocês o que vocês sabem de metaverso. Cada pessoa sabe de uma coisa diferente e é melhor alinhar todo mundo na mesma página. Então, vocês sabem o que é metaverso? Alguém sabe o que é metaverso? Mais ou menos? Então, eu vou explicar o que é metaverso com uma única palavra, uma única frase, na verdade, e é uma frase que vai permear toda a minha apresentação, tá certo? Metaverso é a nova internet. Tá? Nova internet, simplesmente isso. Estou vendo pela plateia que provavelmente muitos de vocês já viveram pelo menos uma das transformações da internet. Eu sou macaco velho, sou mais novo, velho do que eu pareço. Participei das duas transformações que já tiveram. Da transformação da internet 1 para a internet 2. Na verdade, eu participei do começo da internet. Então, posso dizer que quando comecei a entrar no computador, era aqueles blocos desse tamanho aqui, era um desktop. Você botava um fio de telefone em cima dele, fazia on, você é da época. É o tipo de coisa que mostra a nossa idade quando a gente fala do on, porque todo mundo se lembra. E você não conseguia acessar a internet rapidamente, tinha que ser no computador, não tinha outra opção. E as páginas eram muito simples, eram páginas estáticas. Então você não conseguia se mover, você não conseguia atualizar aquela página sem iniciar o servidor inteiro. Isso mudou com a chegada desse aparelho aqui, que é o celular. A internet 2, ela foi feita para o celular. Tá? É a internet do Google, do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, do Amazon. É a internet 2 que todos vocês vivem. É a internet do celular. É a internet que você basicamente abre um site de internet e faz isso. Sua interação com a internet é levantar e expandir, descendo a página inteira, ao invés de você interagir muito com a internet, né? A internet 2, ela é uma internet muito sozinha, basicamente. Sua interação, a maioria de vocês são receptores de conteúdo na internet 2, vocês não são criadores de conteúdo. Vocês basicamente só curtem, comentam e compartilham. E é essa interação máxima que vocês têm na internet 2. O problema é que da mesma forma que a gente passou do computador e as grandes empresas de software, de computação, queriam vender para o público consumidor celulares, né? Hoje as grandes empresas de computadores querem vender aquilo ali. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, conheçam um novo celular. É o óculos. Tá? Por que o óculos? Porque vocês, se forem comprar um celular novo, vocês vão ver que vocês não têm. O novo celular tem pouca memória a mais, pouca bateria a mais, pouca processamento a mais, pouca câmera a mais. Ele é marginalmente melhor do que isso e custa R$3.000. Então daqui a pouco vocês não vão comprar mais o celular. Por que vocês vão comprar um celular novo se o novo celular é igual ao antigo? Mas as empresas querem continuar te vendendo algo, né? Eles vão te vender o quê? O óculos. Só que, se você entra num site de internet 2 dentro de um óculos, vocês têm dor de cabeça. Porque ele não foi feito, o site 2.0 não foi feito para ser usado no óculos. De jeito nenhum. Ele te traz muito mais funções que o site tradicional pode te trazer. Então uma nova internet é necessária para ele. Essa nova internet é o metaverso. Tá? Então você pergunta, por que o metaverso está toda essa hype, que é uma grande novidade e tudo mais? Porque a nova internet, cada um de vocês tem uma clínica, provavelmente vocês têm um site, correto? Site da clínica. Se vocês têm um site da clínica, vocês vão ter que atualizar o site para a internet 3.0, que é o metaverso. Então deixa eu ver se eu atualizo aqui. A internet estava meio em instabilidade, eu vou ver se eu atualizo para poder mostrar o que é o metaverso para vocês. E enquanto está dando loading, vou pedir, tem alguém da área técnica que pode me ajudar aqui com a internet? Oi. Tem como você verificar a internet aqui que não está abrindo?
Eu estou no metaverso, e metaverso é internet, eu não consigo acessar a internet, é difícil. Mas eu acho que não está entrando a internet direito aqui. Mas explicando melhor, eu posso garantir que cada um de vocês já entraram em algo que parece muito com o metaverso recentemente. Porque nós saímos de uma pandemia agora, né? E todos vocês já entraram numa videoconferência, correto? Vocês notaram como é diferente uma videoconferência com relação ao site tradicional 2.0? O que eu quero dizer com isso? No site normal, você só levanta o site e nada muda muito. Quando você entra numa videoconferência, você um avatar, é aquela janela. Vocês já são um avatar em um metaverso. Vocês são aquele quadradinho da videoconferência. E cada outra pessoa é um outro quadradinho na videoconferência. E um quadradinho de videoconferência pode falar com o outro e cada um faz parte daquele processo. Ou seja, numa videoconferência, vocês fazem parte da página de internet. Vocês fazem parte daquele site. Se vocês não estiverem lá, as outras pessoas não têm com quem conversar. Então você não é tão bom, não é tão divertido. O metaverso é isso, é você poder estar numa página de internet que seja multiplayer, em que você é parte do site e outras pessoas que estão nesse site são parte do site também. Deu para entender a lógica? Então deixa eu ver se eu dou uma atualizada aqui. Nem o WhatsApp está abrindo. Vou ver se abre o WhatsApp. Se o WhatsApp não abrir, quer dizer que a internet caiu de vez, eu vou ter que me virar nos 30 aqui. Tá? Não, porque ele está no Wi-Fi. Nem o WhatsApp está abrindo. Está abrindo no Google. Bem, vai ser menos visual, mais apresentativo, então, essa apresentação, tá? Deixa eu abrir de novo aqui. Vou resetar e ver se abre dessa vez, tá? Então vamos tentar explicar melhor o que seria um site das suas empresas de saúde no metaverso, tá bom? Se hoje você, quando está num site de empresa de saúde, consultório médico, você tem basicamente uma página em que você vê quais são os médicos que estão lá dentro, correto? E você vê quais são os exames que são feitos, qual o tipo qual a especialidade do médico, o histórico do médico. Isso é que você vê na página tradicional médica hoje no site 2.0, correto? No metaverso, essa mesma página que é uma página de médico vira um consultório. É o seu consultório na internet. Então a gente monta o seu consultório do jeito que ele é, com a mesma decoração, mesma forma que ele é no mundo real, e põe a sua secretária lá para atender. Então o seu site vira uma área de atendimento na área de saúde. Que a pessoa vai poder chegar lá, a pessoa está em casa, vai entrar no seu site de consultório médico, vai encontrar sua secretária e já vai começar a trabalhar aquela questão burocrática de qual o seu plano de saúde, você está habilitado, não está. Então ele tudo de casa vai resolver a burocracia. Vai resolver a burocracia e não vai precisar sair de casa e ir até o consultório para fazer isso. Então ao invés dele fazer essa burocracia e ficar esperando sentado, ele vai estar fazendo isso tudo de casa e vai resolver logo com a secretária. E aproveita que você tem que esperar, faz logo uma anamnese médica. Se prepara, faz uma anamnese médica naquele espaço lá mesmo de consultório médico, para ser depois consultado mais rápido. Porque vocês sabem como é difícil pegar uma anamnese médica. Você toda hora tem que perguntar as mesmas coisas. Pro lado do paciente, ele está sempre respondendo as mesmas coisas para todos os médicos que ele visita, quando ele já podia ter isso já pré-preparado. Essa anamnese, quando ele já tiver feito, vai ficar armazenada na criptomoeda, porque é uma coisa que a gente usa em metaverso. A gente descentraliza as informações. Então, o paciente vai ser dono dos seus dados de saúde, vai poder passar esses dados de saúde para vocês, profissionais de saúde, para vocês analisarem. Muito mais rápido.
E vocês, enquanto ele está esperando, vocês já podem ler e entender qual é o problema. Porque isso aí, toda a história de saúde, todos os medicamentos que eles não podem tomar, todas as condições antigas que ele já teve, tudo isso vai estar no histórico médico que está numa carteirinha, que está, na verdade, é uma criptomoeda. Eu não sei porque não está entrando. Olá, bom dia. Nesse caso, ficaria o histórico médico de cada paciente e o paciente ficaria com a posse desses dados para passar para qualquer um? Como se fosse um pacote de arquivos que ele envia? Seria isso? Sim. Essa criptomoeda? A Web 3.0 trabalha na ideia da descentralização, usando criptomoeda. Tá? A criptomoeda não é somente uma tecnologia de moeda monetária, de dinheiro. Tá? É uma tecnologia chamada blockchain, que garante segurança de posse dos dados. Tá? Garante que eu, como dono do metaverso, não sou dono do dado de saúde. É o paciente que é dono do dado de saúde dele. Entende? Então, o paciente ele vai ter uma carteirinha dele, que é uma criptomoeda, onde todos os dados de saúde vão estar lá dentro dela. E ele, quando chegar para ser atendido por vocês, ele vai entregar essa carteirinha de saúde e vocês vão poder ver todos os dados de saúde do paciente, todas as pessoas com que ele já se consultou, todos os problemas que ele já teve no passado, essa história toda vão estar com vocês para vocês tomarem a decisão. E é muito melhor do que isso estar na mão de qualquer empresa, melhor do que não vai estar na mão de qualquer hospital, não vai estar na posse de qualquer pessoa. Você, como médico, não vai ter que ficar cuidando de guardar dados de saúde de paciente, porque quem é o dono do paciente, dos dados de saúde do paciente, é o próprio paciente. Exato. Não existe, né, a história da LGPD não é necessária nesse caso, porque o próprio paciente é o dono do dado. Se ele perder, é porque o paciente perdeu a senha dele. E ele é o culpado por isso, porque ele pegou a senha e deu para outra pessoa. Então não é mais o médico que tem que cuidar de dados do paciente. É o paciente que cuida dos seus próprios dados. Tá? Que nem a conta de banco. Quem cuida é mais do que a conta de banco. A conta de banco você ainda dá os seus dados para o banco para ele cuidar. Mas é você que tem a carteira. Eu não perco meu celular, não perco minha carteira. Tá bom? Ah, consegui entrar, graças a Deus. Então aqui está o metaverso, tá certo? Aqui está o paciente. E aqui, digamos que aqui poderia ser o seu site do seu consultório médico. Tá? Paciente, aqui nessa cadeira pode estar a secretária. Tá? Fica bem aqui sentadinha. E aí o paciente entra e ela começa a conversar com o paciente. Porque aqui tem uma videoconferência. Então a conversa, isso é importante dizer, no metaverso a gente se acostumou na internet 1, na internet 2, a escrever tudo. Tudo é escrito na internet 1 e 2, a gente escreve, a gente posta, escreve, chat. Só que a gente está com uma tecnologia nova, a videoconferência. E nós não nascemos escrevendo, nós nascemos falando. Né? Então nós sabemos falar. Então, por que a gente vai escrever se a gente pode falar? Se você considerar que o seu avatar, essa persona que é uma extensão de você no metaverso, então você tem que falar. Você tem que falar, você pode abrir a sua câmera e se ver. Então o seu avatarzinho vai falar com a sua secretária e já vão trocar informações e ele só vai para o seu consultório médico. Eu não estou dizendo que ele vai ser consultado. Ele pode até ser consultado pela internet se for possível. Se for possível, porque nós sabemos que na área de saúde nem tudo você pode fazer numa videoconferência. Se for possível, se você está indo aqui para o seu consultório apenas para entregar um exame, ele não precisa ir pessoalmente. Concorda? Se ele está indo lá com uma dúvida, apenas uma dúvida que não precisa ser de um exame mais complexo, por que ele vai pessoalmente? E se expor a outras doenças das outras pessoas que estão no consultório ou no hospital. Então você poderia sim atender, o médico pode estar aqui, nessa cadeira aqui de dentro, e o paciente pode sentar aqui fora e ser atendido com coisas simples e resolver rápido o problema. Tá? E isso aqui, o que é, na verdade, isso aqui? Isso aqui é atendimento
melhor para o seu paciente, mais fácil para todos. Eu não sei se eu chego aí. Obrigado. Bom dia. Eu percebo talvez alguns entraves em relação a isso. Eu sou psicólogo, eu tenho uma parcela dos meus pacientes virtuais e uma das coisas que eu mais trabalho com eles, eu diria que com todos os meus pacientes virtuais, é ansiedade social, porque eu diria que 1% gosta de ligar a câmera. Então eles fazem a videoconferência com a câmera desligada. Hoje eu percebo que a nossa geração, ela está muito dependente do chat. Ela vai preferir... Aí eu vejo esse entrave, porque a pessoa não vai querer abrir a câmera, ser vista. Se ela puder resolver tudo por chat, ela vai preferir resolver tudo por chat. Eu concordo contigo. É um dos problemas número 1 do metaverso. Muitas pessoas entram no metaverso e é a primeira pessoa... Quando ele entra, cai aqui com o avatar. Tá tranquilo. Tô bem. Aí chega alguém perto dele e começa a falar: oi, tudo bem? O cara, oh meu Deus, estão falando comigo. Aí desliga o computador. Estão falando comigo. Exato. Então, tipo, é estranho, é um comportamento estranho, mas isso é uma coisa que tenderá aos poucos a se normalizar. A pessoa entender que ali é um espaço que ele fala e não escreve. Porque a gente está acostumado. É como se você está vivendo há quase 10 anos escrevendo tudo e agora, até para videoconferência, foi uma transição complicada. Mas note o seguinte, as pessoas entendem depois de um tempo isso, e você não precisa abrir a câmera para nada. Eu entrei aqui e a gente geralmente deixa fechada a câmera. Você abre se quiser, abre se for necessário. Tá? A câmera não é tão importante quanto a voz. Licença. Uma coisa que eu percebi que está acontecendo nos últimos tempos é o exemplo do jogo GTA V, eu acho, que as pessoas elas entram no jogo online e elas têm um microfone e quando elas se aproximam, lembra muito essa ideia do metaverso, quando elas se aproximam, dá para escutar a outra pessoa falando e a voz vai aumentando o volume de acordo com a proximidade dos personagens. Assim que funciona aqui. Isso, exato. E é uma coisa que a geração mais jovem, pelo menos o pessoal de games, já está meio acostumado, está se acostumando com isso. Então, é um empecilho, sim, eu também acho, mas nada que não possa ser contornado. E é muito mais natural para o ser humano falar do que escrever. Vou repetir isso. Falam que a internet, no metaverso, vai separar as pessoas. Não, vai falar. A gente não falava, a gente escrevia, a gente não se via. Então isso aqui vai trazer você mais próximo das outras pessoas. Eu quero continuar na área de saúde e mostrar aqui, olha, se eu sentar aqui nessa cadeirinha, olha que bacana. A secretária vai resolver as questões burocráticas e vai mandar o avatar para cá, onde já entra uma... Internet me ajude. Entra uma anamnese médica, só que a internet não está me ajudando hoje. Tá. Aqui é um sisteminha de anamnese. Então o cara já entra aqui, se nunca fez uma anamnese, ele vai começar a fazer uma anamnese, vai preencher os dados de saúde deles todos aqui dentro, e isso no final vira a criptomoeda que eu falei. Então, um sistema simples, conectado ao consultório médico para começar a primeira anamnese dele dentro do metaverso. Ok? Mas eu não quero ficar somente em consultório médico. Você me levantou uma bela deixa aqui na psicologia. Já tem gente que me pediu fazer espaços virtuais no metaverso usando óculos para resolver fobias. Bote o seu paciente que tem medo de aranhas num local infestado de aranhas e controle quantas aranhas vai ter. E aí deixa ele se deparar com aquela situação. Ou então põe o paciente num lugar que vai escurecendo aos poucos para tratar o paciente que tem medo do escuro. Então a gente consegue criar um ambiente virtual, e aí eu estou indo para o 3D, eu quero mostrar soluções em 3D que vocês depois podem experimentar com óculos, tá? E enquanto eu estou fazendo isso, só dizer que isso aqui, como eu falei, vocês viram o meu problema no começo, isso aqui é uma página web, tá? De internet. Eu falei que metaverso é um site, isso aqui é uma página web. Eu estou entrando pela porta, estou saindo de um local para outro e tá atualizando o navegador. Tá? E outra coisa importante de dizer sobre metaverso,
Se fala muito, metaverso é o óculos. Não vou dizer para vocês que o óculos não é importante no metaverso, porque isso com certeza é uma das razões pelo qual a gente está transicionando para o metaverso. Porém, hoje quase ninguém tem um óculos. Um óculos desse custa R$3.000, é o preço de um celular caro, tá? Então já está acessível. Mas a maioria das pessoas não tem um óculos hoje. Então a maioria dos metaversos funcionam no computador. E aqui estou eu entrando dentro do coração no metaverso. Todos aqui da área de saúde devem reconhecer aqui as válvulas, né? Então, por que eu quis trazer essa solução aqui para esse evento? E vocês vão poder ver com o óculos ali. Porque isso aqui, eu estou vendo o coração, mas note que isso aqui é multiplayer. Eu poderia estar aqui dentro com um outro médico. Esse aqui poderia ser uma câmera que foi posta dentro do coração e nós dois juntos, aqui dentro, discutimos como vai ser a operação. Porque isso é possível. Porque eu ponho aqui, transmito aqui o vídeo, ele é 360, eu posso olhar à vontade ao redor e eu posso com a pessoa discutir isso aqui. Começar a analisar o problema. Juntos, olhando o coração. Tá? Para a educação também é a mesma coisa. Eu posso trazer alunos de medicina. Inclusive já apareceu, acho que foi no Fantástico, um exemplo que pegaram uma cirurgia e botaram uma pessoa no outro lado do mundo assistindo a cirurgia e aprendendo com o médico. Então é possível, porque isso aqui é multiplayer. É você mais uma pessoa. Eu posso andar aqui dentro. Quer ver? Inclusive, se eu andar, eu mudo o vídeo. Então, eu estou vindo para cá, para perto dessa região aqui. Eu já mudei o vídeo e agora eu estou passando o pulmão. Tá? E eu posso, como eu falei, isso aqui tudo é multiplayer. Eu posso entrar aqui e junto com outras pessoas ficar discutindo o que eu estou assistindo. Tá? Porque a videoconferência está bem aqui do lado. Então agora vamos entrar no pulmão. Daqui a pouco ele entra no pulmão. Olha, alguém entrou aí agora, inclusive. Entraram provavelmente o óculos foi ativado com a minha presença. Então, tipo, tá vendo 2 avatares aqui assistindo a mesma coisa. Tá? Deixa eu ir para outro ponto. Que já está acabando? Aqui já é o estômago, né? Mas eu queria mostrar principalmente esse último aqui desse canto de cá, que é uma experiência que a gente vai fazer para que a gente está querendo mandar para perinatal, tá? É muito interessante. Pense como isso aqui é o útero materno. Agora pensa que bacana, a gente consegue fazer ultrassom, né? 360 agora, 3D. Pensa como seria uma mãe que tem a família longe dela poder ver o filho dela no útero em 3D junto com a família dela à distância. Conseguiram imaginar isso aí? Eu chamando a minha mãe para ver o filho que está na minha barriga. Vocês juntos terem essa experiência, apesar da distância. Isso é o que é possível fazer com o metaverso. Aqui. Então, tipo, o metaverso ele abre possibilidades que a gente não tinha antes de ter a internet, tudo que a gente tem na internet sozinho, fazer em grupo, fazer em comunidades e ter atendimento como se comunicar lá dentro, né? Ou seja, várias oportunidades. Então eu vou abrir para algumas dúvidas, que você imagina, depois que eu mostrei todas essas funções aqui, vocês devem ter várias dúvidas, eu estou aqui para respondê-las. Oi, eu gostaria de perguntar como é que esses modelos foram desenvolvidos, tipo, como é que eles foram importados para dentro do Live Planet e como foi o desenvolvimento, tipo, do ultrassom, do pulmão e tal. Esse tipo de... Tem 2 formas de entrar um vídeo aqui dentro, tá? Ou o vídeo é feito direto em 3D, modelado e animado em 3D, é uma possibilidade.
A segunda forma é realmente filmado. Você pode filmar. Hoje já tem câmeras que filmam 360. Então você consegue pegar uma câmera e botar aqui dentro. A outra possibilidade também é claro que essas câmeras tendem a diminuir de tamanho. Então você consegue botar cada vez menores câmeras para botar aqui dentro essas imagens que você está vendo, né? Em 3D, obviamente, você tem muito mais flexibilidade do que a câmera, porque a câmera é uma coisa fixa, mas ela traz muito mais detalhes sobre o que você está vendo, né? Isso aqui eu acredito que foi câmera. Botaram uma câmera dentro do útero e filmaram. Tá? Porque dá pra ver até com bastante detalhes aqui. Tá? A parte 2D, a parte que eu mostrei lá do consultório é feito em desenho. É uma arte que se desenha a partir de um projeto arquitetônico. Então a gente pode fazer qualquer projeto arquitetônico de consultório médico, fazer exatamente como ele é. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Eu sei que eu trouxe muita coisa nova. Bom, um tempo atrás eu tinha ido para uma palestra falando justamente sobre metaverso e realidade aumentada ligada à educação e saúde, que eu achei bastante interessante. E lá eles mostraram que metaverso não é só o Facebook, tem outras empresas que também investem dentro dessa premissa, como a Microsoft, o Google também tem a parte de metaverso. E eles falaram mais especificamente em como a realidade aumentada pode ajudar na educação, em saúde, em até mesmo você entender como é que funciona um corpo humano, que na palestra era justamente pela área da saúde em si. Aí eu achei mais interessante justamente a parte em que você consegue ter todo um conhecimento mais centralizado em relação ao avanço da tecnologia, justamente para a gente ver o negócio em 3D, sem precisar aquele objeto fisicamente estar perto de você. Então, é uma parte bem interessante. Agora, em relação realmente à realidade aumentada e o metaverso em si, que o metaverso depende do óculos, eu acho. Eu acho a realidade aumentada bem mais didático, eu acho. E mais acessível, eu acho, inclusive, também. Olha, existem todas as empresas de tecnologia, todas as Big Techs, Google, Facebook, Apple, todas elas estão olhando o metaverso. É fato. Quer seja para vender o software, quer seja para vender o hardware. Porque o hardware também é uma área que todas elas hoje trabalham a venda. Apple vende hardware, Google vende hardware, todos eles vendem. Agora o Facebook passou a vender também. O Facebook até pouco tempo não vendia hardware, passou a vender o óculos. Então isso aqui abriu um novo caminho, um novo mercado. Então todos eles estão entrando. Agora, se você quiser metaverso mesmo, eu ainda não vi em Facebook um metaverso completo. Um metaverso completo eu encontro... Eu apresento... Eu sou um metaverso completo quando mostro aqui o Live Planet. Eu não sei porque nem meu vídeo saiu de lugar. Mas o Live Planet é um metaverso completo, porque ele tem todas as interfaces de gamificação, criptomoeda, conversa entre avatares. Todos esses pontos são importantes. Eu considero concorrentes em metaverso muito mais do que o Facebook, que fala muito de metaverso. Eu considero Decentraland e Sandbox. Eles também são muito mais metaverso do que o Facebook é. Na verdade, eu acho que o Facebook falou de metaverso, jogou isso pro ventilador, para todo mundo ficar interessado, mas ele não tinha um metaverso pronto. A Microsoft tinha tudo para ser o grande metaverso, até mais do que o Facebook, porque a Microsoft tem um Xbox e tem indústria de jogos lá dentro. Então, mas eu acredito que vai ter várias empresas de metaverso. Eu não vou ser a única, nem o Decentraland, nem o Sandbox. No caso do Live Planet, a gente cria um metaverso pensando em ter funções reais e não para público gamer. Então, quando a gente traz aqui a solução do Live Planet, é exatamente
pensando em como você aplica essa tecnologia para um mundo real, para nós que nós somos jogadores de videogame. Bom dia. Você acha que com o avanço assim, da tecnologia de hardware e software também, o metaverso ele vai realmente ser... Porque a gente sabe que tem uma aparência de um game, né? Mas não é a ideia ser um game, e sim ser realmente realista. Realmente trazer o mundo real ali. Você acha que pode, com o avanço de hardware e software, ser como se fosse um Google Maps no futuro? Como se a gente estivesse andando ali pelo Google Maps e vendo tudo ao nosso redor? E interagindo com o cenário e com as pessoas que também estão ali? É curioso que, apesar de eu estar na área numa apresentação de saúde, eu estou com pedidos para fora de saúde. Mas, sim, a gente, inclusive, o Live Planet, ele é uma startup acelerada pela Lab Tour, lá do Rio de Janeiro. E a gente vai botar todos os pontos turísticos do Rio de Janeiro no metaverso, usando tecnologia do tipo Google Earth, Google Street View. Então você vai poder entrar no Street View e passear nos ambientes virtuais, que são as fotos dos ambientes físicos. E por que fotos e não 3D? Porque foto representa melhor o local do que qualquer artista 3D seria capaz de modelar. Então a gente vai usar fotos mesmo. Então vamos tirar fotos dos espaços turísticos e vamos botar no espaço virtual. Você vai poder entrar, falar com o seu amigo, tomar uma cervejinha, botar uma mesinha, ouvir uma música, ouvir um sambinha. Aqui vocês poderiam ouvir um forró. O pessoal vai vir aqui, vai passear pelas praias de vocês. Então é possível, tá? E a gente está fazendo isso hoje, tá? Mais alguma dúvida, gente? Como é que está o mercado em relação ao metaverso hoje, o mercado da saúde? É algo que está iniciando ainda, é algo que a gente já está vendo muito, porque assim, eu presto consultoria em LGPD. E a questão da saúde ir para o metaverso tem que ter muitas questões de privacidade para que cumpra a LGPD. E minha questão é justamente essa, como é que está o mercado? Isso já está avançando? Tem questões de proteção e privacidade para que o metaverso seja utilizado? Eu vou falar primeiro do mercado em geral e depois eu vou falar especificamente de saúde, tá? O mercado em geral está vendo o metaverso da seguinte forma: qual é o metaverso que vai ser o dominante? Então o mercado em geral quer entrar no metaverso, quer escolher se botar uma coisa no metaverso, mas ele não sabe qual metaverso botar. E isso deixa a pessoa preocupada, porque você entrar no metaverso é um investimento, né? É fazer um site. Talvez eu tenha um site mais caro do que um site tradicional. Então, isso requer investimento e ele não quer botar no metaverso errado. O que eu acho que eu vejo como um problema menor, porque, como eu falei, o metaverso é um site de internet. E não existe, ao contrário do Facebook, o metaverso é descentralizado por natureza. Então, ele não existe o metaverso. Vão existir vários metaversos. Se aí entrar de um metaverso, vai pular para outro, vai pular para outro, vai pular para outro. Cada site vai ser um site. Então, inclusive quando você fala de LGPD, eu digo o seguinte: o Live Planet tem um LGPD dele, mas você, quando o Live Planet vende um site, um consultório médico para alguém, esse consultório vai ter que ter o LGPD dele, porque ele vai ter regras próprias de entrar no consultório dele, porque talvez ele não queira que entre qualquer pessoa naquele consultório. Talvez ele queira guardar quanto tempo as pessoas fiquem no consultório. Talvez ele queira... São coisas dele. Mas, obviamente, que o LGPD, no caso da saúde, não vai ser completo no sentido de guardar os dados de saúde do paciente, porque a ideia, em geral, da gente em metaverso é que o paciente guarde o seu próprio dado.
Seria como se o paciente entrasse no consultório já com o prontuário dele, porque ele vai ter a sua criptomoeda com as suas informações, então ele vai entrar em qualquer consultório já com esse seu bloco de informações e não ficaria de posse da empresa. Eu vejo que, assim, a área da saúde, ela tem a obrigação legal de guardar o prontuário do paciente por no mínimo 20 anos. Então, nesse caso, a clínica não seria obrigada, porque o prontuário vai estar com o próprio paciente. Então, ela já não faria uma captação de informações e não precisaria tratar novos dados. Nesse caso do metaverso, ela precisaria apenas criar uma nova metodologia de controle de acesso, né? Tanto, nesse caso, não seria físico, seria digital, mas é replicar o que tem, o controle de acesso físico, no digital, não é isso? É isso aí. A clínica, a preocupação dela vai ser definir o seguinte: olha, você só pode entrar na clínica das 8 até as 6 da tarde. E aí você trancar a porta depois disso. Então, seu site só funciona nesses horários. Fora esses horários, você só tem uma recepção lá que você pode ver os dados do médico por uma questão de informação. Mas você não vai poder entrar mais a fundo na clínica. Então, seria uma coisa desse tipo. Porque é um site do médico, o site tem muito mais função do que o site tradicional. Tá? Então, você tem que ter controle de acesso nas áreas do site. Para você poder entrar e falar com o médico, falar com a recepcionista. A recepcionista não vai estar lá sempre, senão vai botar uma recepcionista 24 horas lá, não faz sentido. Mas você vai ter horários de visitação. Tá? Então muda realmente, o LGPD muda tudo. Agora, a sua segunda pergunta eu não respondi. Como é que é a receptividade da área de saúde? A área da saúde me parece ser muito parecida com a área de oil and gas, que são áreas que requerem muita preocupação com segurança e com garantias de que tudo está dando certinho, por razões óbvias, né? Eu acho que a área de saúde está olhando, está interessada, mas está com o pé atrás ainda maior do que os outros mercados. Exatamente pelas essas preocupações. Então, tipo, ela vai esperar que tudo se consolide em outros mercados antes dela realmente entrar com tudo. Tá? Não que soluções como essa, de você poder olhar o feto, que é muito menos uma questão de olhar chamar sua família a ver um feto, é muito mais uma questão de saúde, mais uma questão de compartilhar o sentimento com seus familiares. Então é um problema que vai causar, talvez seja a primeira forma de entrar na área de saúde, inclusive. Você possa entrar num local para ver o feto com sua família. Então, a gente acredita muito nessa solução aqui, porque realmente ela não afeta a saúde, ela traz quase um entretenimento, uma coisa emotiva que você traz para os seus familiares. Bom? Bom, hoje com o avanço da tecnologia, a gente também está passando muito por um processo complicado, social, psicológico, em relação à internet 2.0, né? Onde que todo mundo está deixando de viver suas vidas reais para estar vivendo realmente uma vida virtual. Isso já hoje, nos dias atuais, com internet 2.0, que é só navegação da internet e redes sociais. Quando lançar realmente a internet 3.0, que aí nós vamos poder vivenciar realmente um universo de possibilidades, que para o mercado é muito interessante, vai também, junto com isso daí, começar cada vez mais um crescimento real de deixar a vida física para ter a vida virtual quase que 100%. Então, de fato, tem certos dilemas, problemas que tem que enfrentar em relação ao avanço dessa tecnologia, mas em relação a mercado, é a melhor tecnologia mesmo que a pessoa tem que explorar para o futuro. Eu pulei, inclusive, um questionamento seu, vou aproveitar para responder. Tá? A gente usa gamificação no metaverso, e inclusive você fala muito, parece um game. Não, por uma razão muito simples. Primeiro que, como eu falei, a gente vai migrar para aquilo, para o óculos. E a interface no óculos é diferente da interface do mouse. A gente não usa mouse ali, a gente usa duas coisinhas aqui. Ou seja, a APA como usar como mouse, é possível, mas é muito diferente.
Tá? Então é muito melhor você olhar ao redor. Ele é feito você olhar ao redor e pegar informações do teu redor. Tá? Então, a gamificação tem o sentido de ser tecnologia habilitadora de interface com o usuário. É a interface com o usuário que é muito melhor do que o mouse era capaz de te dar. Então, melhorou a interface com o usuário. E a gente está aproveitando do game, que eles estão anos desenvolvendo soluções de interface com o usuário para os jogos deles, estamos trazendo isso para a internet. Ou seja, é aproveitar o que já existe, que é bom. Tá? A sua pergunta sobre vamos nos isolar mais ainda com o metaverso, eu diria que é o contrário. A gente vai se sentir mais dentro ainda da internet, mas a gente vai se encontrar mais lá dentro. A gente vai poder falar com as pessoas lá dentro. Hoje, se você vai numa loja, num site de qualquer empresa, para conversar com alguém, você não consegue. Não tem telefone. Você tem que deixar uma mensagem e esperar que te respondam. O que é uma coisa muito angustiante, na verdade. Você mandar uma mensagem, você quer falar com alguém de uma empresa, e você não consegue porque tem que esperar a resposta. O cara vai ler e em algum momento vai responder. Antigamente você ia para uma empresa, você entrava na sala, tinha uma recepcionista, falava, eu quero falar com alguém. Ela, tá bom, vou te mostrar falar com alguém, vai te dar esse atendimento. Hoje você não consegue mais. Porque a gente, tudo é escrito e você não pode falar com as pessoas. Então, pensa como ficou um pouco humano e a gente está querendo trazer a humanidade de volta para a internet. A gente não tinha a tecnologia para deixar a internet humana. A verdade era essa. E agora a gente está conseguindo fazer ela ficar humana. Tem dúvida? Acho que acabou meu tempo aqui, mas qualquer coisa pode me perguntar. Aí eu vou fazer 2 perguntas. Creio que o que vai ser a porta de entrada para muitas empresas é justamente esse receptivo, porque, por exemplo, as empresas gostam de ter o seu site arrumadinho, entre em contato por e-mail, entre em contato pelo telefone, só que ou não atende, ou você não consegue esse contato mais rápido, e ao menos se, exemplo, o site tivesse esse receptivo, a pessoa que está sempre lá. Pronto, eu sou advogada. E quando a gente entra no site do TJ, já tem lá, balcão virtual. O linkzinho que você faz uma chamada de vídeo com o recepcionista da secretaria, daquela vara. A gente resolve as coisas muito rápido. Para mim é maravilhoso como advogado, porque eu não preciso me deslocar de casa, do escritório, para o fórum, para poder despachar com o juiz, para poder despachar com a secretaria. Eu faço tudo pelo site. Eu só abro lá o link. Melhor coisa, né? É maravilhoso, todos os processos andam, a gente resolve as coisas muito mais rápido. Tem lá o WhatsApp com o link direto para você falar com a vara. Aí a vara, você quer falar com o juiz? Então tá aqui o link para você entrar. É maravilhoso isso, é maravilhoso. Audiências hoje é tudo online. A gente não tem mais que sair do escritório para ir para o fórum fazer audiência, porque o juiz está viajando, o juiz está em qualquer lugar, ele entra no link, faz a chamada, faz a audiência, resolve o problema ali mesmo. Só que você ainda está usando a videoconferência, que é uma versão antiga da nova tecnologia. Isso mesmo. Tudo isso a gente consegue fazer com muito mais no metaverso. Isso, e facilita muito a vida. Eu não vejo como afastar as pessoas, eu vejo como facilitar o trabalho mesmo, diário, porque o trabalho do advogado na pandemia não parou, pelo contrário, os processos andaram muito mais rápido, porque a gente teve esse tipo de funcionalidade. Concordo. Bem, eu vou fazer 2 perguntas aqui, e cada pergunta quem responder tem um brinde, mas eu eu descobri agora que tinha essa iniciativa e eu não tenho nenhuma pergunta na cabeça. Então deixa eu pensar aqui uma pergunta, fazer sobre uma pergunta relacionada ao metaverso, né? Então, vamos lá. Pergunta sobre metaverso. Eu já expliquei tudo. Vai ser fácil, né? Então, tem que ser uma coisa meio difícil, senão vocês não vão conseguir. Primeira pessoa que me der depois dessa apresentação toda que eu fiz,
tá? Alguém aí, vocês, eu quero que primeira pessoa que puder pensar uma utilidade do metaverso da forma como eu apresentei para o negócio de vocês, recebe. Então levante e vem aqui. Acho que você, não sei quem levantou primeiro, mas você, acho que foi você. Atualmente eu trabalho com startup que funciona com tecnologias assistivas. Então o uso do metaverso e da gamificação para crianças com TDAH é algo que eu posso aplicar no negócio. O uso de tecnologias assistivas dentro do metaverso para crianças com TDAH. Tá. Elabore mais como seria esse seu espaço no metaverso. O meu espaço no metaverso funcionaria tipo como uma gameplay, então seria um lugar que a criança ela poderia entrar, tipo um fliperama, sabe? E aí ela poderia entrar e acessar jogos. Então, tipo, em cada parte teria os jogos diferentes, e aí ela entraria, jogaria alguma coisa, e isso ajudaria no desenvolvimento cognitivo. Parabéns aí. Vocês dois levantaram a mão ao mesmo tempo, eu vou façam um joguinho aqui de a dedonha, pedra, papel e tesoura, quem ganhar pode vir aqui pra frente. Levanta. Eu vou falar voltado para meu trabalho em consultoria como LGPD. Quando a gente vai implementar um programa da LGPD, a gente faz mapeamento de dados. Minha busca aqui no GoRN é justamente isso, um software de mapeamento de dados. Só que com o metaverso eu poderia facilmente criar como se fosse um arquivo, uma biblioteca dos dados, onde eu faria todo o caminho deles e isso ajudaria os gestores a entender como funcionam os processos de dados dentro da instituição e a gente conseguiria fazer todo o ciclo de vida deles. O dado está aqui nesse setor, desse setor ele vai passar para esse setor, exemplo. Ele entra no receptivo, do receptivo ele vai para o tratamento no comercial, do comercial ele passa para um financeiro e a gente faria como se fosse o caminho mesmo dessas informações, de forma bem prática. Então, gente, muito obrigado. Qualquer dúvida, eu vou estar no buffet tecnológico, que é aquele laranja ali. E se vocês quiserem aproveitar e passear aqui dentro do corpo humano, é só entrar lá pelo óculos, tá bom?